com você hoje a respeito de 2 momentos na sua vida e a respeito das decisões que você precisa tomar. Quantos sabem que nós somos seres que precisam de decisões às vezes? Somos seres que precisamos de decisões. E eu acredito piamente, queridos, hoje Deus vai mudar a sua história. Eu creio nisso. Eu não tenho um pingo de sombra de dúvidas. Deus vai mudar a sua história. Eu quero falar sobre barcos ou carroças. Quero falar de 2 homens na palavra de Deus que tiveram uma experiência com o divino e como foi a postura desses 2 homens. Eu quero falar sobre Pedro e quero falar sobre Eliseu. Eu quero falar da postura que esses homens tiveram diante de uma chamada, diante de um momento ímpar, onde Deus de fato muda a história desses homens. Um momento onde nós olhamos para cada um deles e como eles se posicionaram, mudou toda a trajetória de vida deles. Então eu queria que você, se tiver com a Bíblia e desejar abrir, João capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, eu quero falar sobre Pedro primeiro. Quero falar sobre os barcos nas nossas vidas. Como a influência das coisas que nos ligam ao passado, a maneira como nos posicionamos no presente e como olhamos para o futuro. Eu acho que esse é o ponto. É nós entendermos esse equilíbrio que o Espírito Santo nos dá em relação ao passado, presente e futuro. Então, João capítulo 21, verso 1 a 4. Todo mundo lá? Diz assim o verso 1 de João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas nada pegaram naquela noite. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quero orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é estabelecida nesta casa e nós sabemos que o Senhor de fato nos trouxe aqui porque a nossa identidade está sendo estabelecida no Senhor. Por isso, Pai, nessa hora, tudo aquilo que pode tirar a Tua palavra do centro, nós declaramos caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Cada pessoa, Senhor, tudo aquilo que nós somos e temos, subjugamos, submetemos a Ti. Nós profetizamos, Pai, haja ordem neste culto. Que a Tua nuvem, a Tua graça e o Teu poder repouse neste lugar. Tira, Senhor, todo excesso, tira todo barulho dentro do nosso coração, do nosso ser e coloca-nos, ó Deus, afinados e alinhados com a Tua voz nesta noite. Assim nós declaramos, Pai, uma legião de anjos neste lugar, cumprindo o Teu propósito de salvação nas nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, decisões sempre farão parte das nossas vidas. Não existe como nós vivermos sem tomadas de decisões. Eu tenho percebido ao longo dos anos que aquilo que Deus tem nos dado e confiado nas nossas mãos, embora mude o nosso destino, nem sempre nós lidamos com aquilo que Deus nos confiou nas mãos de maneira clara. Nem sempre nós compreendemos de maneira profunda o que Deus está fazendo. E às vezes nós vivemos uma vida cristã, uma espiritualidade muito aquém daquilo que Deus espera para nós. Às vezes nós trilhamos uma jornada com Cristo, nos dizemos cristãos, nos dizemos filhos de Deus, nos dizemos homens e mulheres que são salvos, mas às vezes nós andamos somente na periferia, só na margem daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho pensado muito sobre isso nos nossos dias, porque algumas pessoas avançam e outras pessoas passam-se 1 ano, 2, 10, 20 anos e não há um nível de transformação na vida dessas pessoas como Deus espera que houvesse. Qual a resposta disso, pastor? Porque existem algumas pessoas que elas se tornam ao longo dos anos mais religiosas do que filhos na presença do Pai. Por que essas coisas acontecem? E eu comecei a perceber, amados, na sua e na minha vida, que nós temos essa dimensão em lidarmos com o nosso passado, presente e futuro de maneira muito diferente.
Existem pessoas que elas vivem o presente olhando para o futuro, mas com o coração no passado. Às vezes aquilo que você e eu projetamos para a nossa vida no futuro está muito ligado com aquilo que nós vivemos no nosso passado. Então é assim, dá alguns exemplos, pastor, eu vou tentar te ajudar nisso. O seu pai foi alcoólatra e uma vida toda ele destruiu a família. Então você diz, olha, eu nunca vou colocar uma gota de álcool na boca. E de fato você nunca põe uma gota de álcool na boca, só que o seu caráter é completamente deturpado. Você mente, você rouba. Irmãos, eu fui usuário de drogas 5 anos. Eu vim de uma família muito difícil. E na minha infância, na minha adolescência, as coisas foram muito complexas para nós. Papai, Deus já o recolheu e recolheu salvo, graças a Deus. Nós tivemos o privilégio de apresentar o meu pai a Jesus Cristo. Jesus Cristo já o conhecia, só ele que não. Mas Jesus fez uma obra tremenda na vida do meu pai, de entrega, de conversão. E antes do papai ser recolhido, nós percebemos os estragos que foram feitos na nossa família. Por conta de um tempo em que ele não tinha discernimento e conhecimento. E por causa da família disfuncional, aos 11 anos de idade eu conheci pessoas das quais nunca deveria ter andado com elas. Mas hoje serve de testemunho. Aos 13 anos de idade eu conheci as drogas, aos 18 anos de idade eu estava afundado em 5 anos de uso. Durante esses 5 anos, queridos, sabe uma coisa que eu carreguei? A Giovana sabe disso, minha sogra está aí, minha família está aqui. Eu nunca fiz uso de bebida de álcool, nunca. Um usuário de drogas durante 5 anos sem colocar uma gota de álcool sequer na boca. Por quê? Porque na verdade eu tinha algo no meu coração em relação ao meu passado. O meu passado dizia para mim, nunca beba, porque o seu pai bebe. Mas eu fui muito mais longe do que o meu pai. Eu não bebia, mas usava drogas. Ou seja, qual a diferença que havia entre eu e meu pai? Então a grande realidade, queridos, não é como você tem vivido o teu presente e você olha para o seu futuro, mas é se isso está ligado ao seu passado. Porque às vezes nós tomamos algumas posições por causa do nosso passado, mas aquilo que nós estamos vivendo no nosso presente é muito pior do que o passado que condenamos. É muito pior do que aquilo que nós enfrentamos na infância. É muito pior, porque o nosso coração se distanciou de Deus e a obra do Espírito Santo já não acontece mais em nós. Então, é um grande desafio para mim e para você as tomadas de decisões que nós temos que ter. Nós precisamos avaliar, queridos, se aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e aquilo que Ele está projetando para o nosso futuro, se nós estamos sarados daquilo que nós vivenciamos no nosso passado. Porque senão todo o seu presente e o seu futuro é comprometido. Quantos sabem disso? Muitas pessoas têm o presente e o futuro comprometidos, queridos, porque eles não conseguem se desvincular. E nós estamos lendo a história de Pedro. Pedro foi um grande homem nas mãos de Deus, um apóstolo. Um homem que assim fez muitas coisas em favor da igreja, morreu por Jesus Cristo, deu a sua vida em favor da igreja, em favor da obra, em favor do mestre, em favor do Filho de Deus. Mas Pedro, queridos, numa tomada de decisão, ele deixa pendências no passado. E eu quero falar sobre algumas características dessas pendências com você. Existia coisas no passado de Pedro, eu não sei se você conhece a respeito da vida desse homem, mas existiam coisas no coração de Pedro que eram irresolvidas nas suas emoções. E era por causa dessas questões irresolvidas que Pedro passou a agir da maneira que estava agindo. Pedro, na verdade, queridos, quando chamado por Jesus para se tornar um discípulo e um apóstolo, Pedro já era um homem formado e casado. Pedro já havia estabelecido família, ele já estava numa outra fase da sua vida. E quando ele é chamado por Jesus, ele estava pescando, todo mundo conhece a história. Pedro estava pescando, Jesus passa e diz para Pedro, olha, segue-me. Pedro deixa as redes, deixa o seu barco, deixa tudo e vai seguir Jesus. Por que será que Pedro responde a Jesus de maneira tão pronta, queridos? Se você conhece um pouco da cultura em que Pedro vivia, a cultura judaica, nós precisamos perceber algumas coisas das quais nós não entendemos ao lermos os textos, se não temos conhecimento da história. Pedro, na verdade, o sonho de todo garoto, de todo jovem, de todo homem que está crescendo e se formando dentro da cultura judaica é se tornar um talmidim. O que é um talmidim, pastor? Parece um palavrão, né? Não é. Na verdade, queridos, naquele período e naquela época havia os eruditos, homens que eram mestres da lei, homens que tinham formações dentro da cultura da religião, homens, na verdade, em que eram professores, eram discipuladores, eles formavam as pessoas para o mundo da religião da época.
Então, o sonho de todo adolescente jovem, entre 12 e 16 anos, era ser escolhido por algum mestre. Era o sonho de todos eles. Então, dos 12 anos, eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, toda criança, ela começa a ser, principalmente os homens. Os homens são estabelecidos debaixo de uma disciplina cultural severa em relação à palavra. Todos eles são obrigados a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Os 5 livros que Moisés escreveu, que é chamado de Pentateuco. Então, na verdade, eles têm que ter tudo isso na ponta da língua. Para quê? Para que no dia que um mestre olhar para um deles, faria com eles uma chamada. Eles passariam por uma sabatina, para ver se de fato eles estavam aptos para caminhar com os mestres da época. Então sempre foi o sonho de todo jovem, de todo adolescente, ser escolhido um dia por conta da sua postura com a palavra. Pedro certamente não foi um dos escolhidos, queridos. A escolha era muito rigorosa. E muitos jovens e adolescentes, eles estudaram muito, mas eles não tiveram condições. E dentro dessa cultura, é muito importante quando um mestre separa alguém. E Pedro está pescando e de repente Jesus passa e fala, olha, deixa tudo e me segue. Ele fala, mestre. Pedro ficou confuso, ele disse, como assim? Eu fui reprovado lá atrás, eu não tive condições de seguir, não era minha vocação naquele momento, eu não tinha chamado para isso, mas Jesus está dizendo, eu estou te chamando agora. Então Pedro se torna um discípulo do Senhor, mas houve algo na vida de Pedro, queridos, que não ficou muito bem resolvido, talvez por uma série de fatores que eu não quero entrar nos detalhes. Mas Pedro, ele tem um momento onde, quando ele toma a decisão de caminhar com Jesus, ele mantém as suas questões pessoais ainda em andamento. Pedro tinha uma empresa de pesca, queridos. Ele era um pescador. Jesus chama ele e ele diz, olha, eu vou manter a minha empresa de pesca ainda apta para, se eu precisar usar um dia, eu quero voltar e eu quero usá-la. Sabe o que eu vejo, queridos? Pedro coloca toda a sua confiança no mestre que o chamou agora, e por 3 anos e meio ele caminha com Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, tudo era flores. Pedro estava na crista da onda, queridos. Pedro estava surfando nas ondas altas. Pedro estava feliz com tudo que Deus estava fazendo, com tudo que estava acontecendo. Sinais, prodígios, maravilhas, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. Ele está vendo tantas coisas da parte de Deus. E ele está vivendo o ápice da sua vida espiritual. Ele está numa espiritualidade assim, que onde a sombra de Pedro curava pessoas, queridos. A sua palavra liberada colocava enfermos em pé. Então Pedro está nesse momento e toda a sua expectativa está naquele mestre que o chamou. De repente, o seu mestre é crucificado. Jesus sobe na cruz, sobe no madeiro, para que eu e você pudéssemos ter vida, ele precisou morrer. E Pedro então pega tudo aquilo que ele havia tido de experiência por 3 anos e meio e ele entra num conflito interno tremendo, tremendo. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós tomamos decisões no nosso presente, tão embasado nas nossas emoções do passado, que quando as estruturas que nós montamos no nosso presente saem daquilo que nós programamos, nós não sabemos mais o que fazer. E não nos resta outra coisa a não ser voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Quantas pessoas você já conheceu e que você conhece, que elas tiveram em lugares assim, extraordinários, queridos, não somente na questão da religião, não somente na questão da igreja, pessoas que tiveram em posições assim tremendas na vida profissional, naquilo que era projeto, naquilo que era sonho, e hoje elas não têm nada, nada. Elas perderam completamente o foco, elas saíram completamente do centro da vontade de Deus para a vida delas, e aquilo que elas tanto almejaram, elas não conseguiram sustentar. Porque existem problemas dentro de nós que precisam ser resolvidos se nós desejamos sustentar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, porque senão nós somos levados de um lado para o outro como toda sorte de folha ao vento. Deus não levantou você para ser empurrado de um lado para o outro. Deus, quando colocou uma palavra a seu respeito, Deus sabia o que estava fazendo. Quando Deus chamou você pelo seu nome, Deus sabia quem você seria nas mãos dele. Então não importa se você tem 5 anos de idade, se você tem 60, importa o propósito pelo qual Deus trouxe você a este mundo. Quantos estão entendendo nessa hora? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, quanto tempo eu perdi? Eu fiquei 30 anos sem conhecer Jesus, eu fiquei 50 anos sem ter um relacionamento com Deus. Queridos, isso não é perda de tempo. Tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas está debaixo do seu controle e do poder das suas mãos. Você nunca será um atrasado na fila da chamada de Deus.
Deus tem propósitos na sua vida. Deus está fazendo algo em você, em tudo que você viveu até hoje, se torna uma testemunha para aqueles que ainda não creram. Porque certamente pessoas vão olhar para você como olharam para Paulo. Quando Ananias olha para Paulo, ele diz: olha, este homem perseguia os cristãos, ele era um assassino. Mas hoje ele é um grande homem de Deus. Sabe o que eu vejo, queridos? Deus está transformando as nossas vidas para que nós possamos ser a referência da carta aberta de Cristo lá fora. O Evangelho para aqueles que ainda não acessaram. As pessoas têm dificuldades às vezes de acessar uma Bíblia, mas elas não têm dificuldade de olhar para a sua vida. Quantos sabem disso? Que nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque da nossa vida todo mundo cuida. É assim, todo mundo olha para a sua vida, queridos. E a coisa mais difícil que tem é quando um cristão é levantado por Deus e ele não tem uma posição clara de quem Jesus é. Porque nós não precisamos falar muitas coisas, queridos, nós só precisamos expressar. Deus espera que a igreja expresse a sua glória, independentemente de palavras. As pessoas nos olham, queridos, não por aquilo que nós falamos, elas nos seguem não por aquilo que nós ditamos. As pessoas nos olham e nos seguem por aquilo que nós somos na essência. Então não adianta você pregar amor se você não perdoa. Não adianta você pregar gentileza se você é um ogro. Não adianta. O que nós precisamos, queridos? Nós precisamos passar por uma conversão e entendermos que existem coisas do nosso passado que elas não podem ser mantidas. No dia mais difícil da vida de Pedro, quando Jesus então é crucificado e quando Jesus já não está mais corpo físico presente, Pedro tem uma ideia: eu vou voltar a pescar. Nós acabamos de ler, queridos, em João 21. Pedro está dizendo: vamos pescar. Sabe qual que é o problema? O problema é que Pedro era uma pessoa de influência, ele era um líder forte. E nós, queridos, nos nossos dias, independente da religião, muitos de nós somos líderes fortes. Às vezes você se vê fraco aqui dentro, se comparando com outras pessoas, mas no meio em que você vive e convive, você é forte, porque muitas pessoas olham para você. E muitas pessoas buscam e esperam algo de você. E quando Pedro toma a decisão, ele diz o seguinte: olha, eu vou voltar a pescar. Porque ele havia mantido os barcos em dias. Provavelmente, de alguma forma, não sei se por conta da sua família ou de amigos, a empresa de pesca de Pedro estava lá. E depois de 3 anos e meio ele decide retroceder, queridos. Deixa eu dizer algo para você: se Deus começou uma obra na sua vida, se Deus está iniciando uma obra na sua vida, nunca volte para trás. A pior coisa que um homem e uma mulher de Deus pode fazer na face da terra, queridos, é lançar a mão do arado e voltar para trás. É voltar nos mesmos costumes, nas mesmas obras. É voltar para o mesmo ponto de onde partiu, como se nunca tivesse conhecido a Jesus. Hebreus chega a nos dizer, o autor aos Hebreus, que quando nós agimos assim, nós estamos colocando Jesus de novo diante da vergonha em relação aos homens. Jesus não é motivo de vergonha para os homens, queridos. Jesus é o Filho de Deus crucificado em nosso favor. É aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. É aquele que nos tirou da lama e do pecado. É aquele que iniciou uma obra na nossa vida de vitória. Então nós não podemos levar Jesus à ignomia, à vergonha de novo. Mas quando nós retrocedemos, queridos, a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não é digno de Jesus. Então nós olhamos para a vida de Pedro, e Pedro era um homem de influência, e ele diz: olha, eu vou voltar. Então diz que estava lá os filhos de Zebedeu, estavam lá os discípulos, outros discípulos, estavam lá. E quando Pedro diz assim: olha, eu vou voltar a pescar, todos os discípulos disseram: Pedro, nós vamos contigo. Sabe quantas pessoas você e eu arrastamos para baixo, queridos, quando nós estamos mal? Então eu quero dar um conselho para você de pastor e de amigo: quando você estiver mal, tranque a sua porta, se feche dentro do seu quarto, chore diante do seu Pai que está nos céus, e o seu Pai que conhece todas as intenções do seu coração vai te trazer um livramento sobre todas as coisas e sobre tudo. E quando você estiver explodindo de alegria, abra a sua porta e declare que Jesus, Ele salva, liberta e cura, e que Ele muda a história daqueles que estão necessitando, e que as pessoas, ao olharem para a sua vida, elas vão ver que verdadeiramente existe um Deus que transforma, existe um Deus que é verdadeiro. E quando eles olharem para você, eles vão dizer: nossa, uau, como é isso? Quem é esse Cristo? Amados, existem pessoas que têm os casamentos restaurados por olhar o casamento de pessoas restauradas. Quantos sabem disso? Há um desejo ardente tão grande no coração das pessoas que eles dizem mais ou menos aquela frase que dizemos quando somos pequenos, né? Quando crescer eu quero ser assim. É isso que nós fazemos. Só que Pedro decide voltar, queridos. E ao decidir, a decisão de Pedro arrasta com ele um monte de irmãos. Não faça isso, queridos.
nas suas crises e nas suas dificuldades, não culpe a igreja. Nas suas limitações, não culpe os seus familiares. Nas suas limitações, não culpe os pastores. Não culpe, queridos. Não tem a ver conosco. Todos nós enfrentamos crises. Amém? Você está aí? Todos nós enfrentamos dias difíceis. Existem dias que nós não queremos sorrir, mas Deus segue no controle, nem por isso nós precisamos pegar os barcos de volta. Eu tenho um propósito, queridos, na minha vida. 27 anos caminhando com Jesus, eu sigo em direção ao autor e consumador da minha fé. Queridos, eu não consigo compreender às vezes como nós oscilamos da noite para o dia. Hoje nós dizemos que amamos a Jesus, nós estamos explodindo, soltando raio pelas mãos, e nós estamos declarando versículos. Olha, eu não sei em relação a você, mas você chega... Eu não consigo compreender, chega a ser incompreensível para mim às vezes algumas coisas. Incompreensível. Como as pessoas em 1 mês, 2 meses, elas estão assim, soltando raio pelas mãos, e depois no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º mês, você nem sabe que ela existe, parece que ela morreu, parece que ela foi sepultada, parece que ela mudou de presidente prudente. E daqui a pouco, passaram uns 7 meses, aí ela está de novo com raio nas mãos, declarando que Jesus é o máximo, que Jesus é Senhor, declarando versículos decorados. Meu Deus do céu! Nós às vezes nos tornamos histéricos, gritamos em nome de Jesus, quando na verdade Jesus nunca esteve conosco. Nós precisamos ter uma postura, querido, de constância. Se existe algo que vai fazer com que a sua vida possa ser uma vida diante de Deus agradável, é que você seja uma pessoa perseverante. Cuidado com quem você anda. Vai ditar o seu futuro, porque o seu presente ele pode ser estragado ou ele pode ser abençoado. As pessoas com quem você se relaciona. Cuidado com as suas inspirações, queridos. Às vezes nós nos inspiramos em pessoas erradas. Às vezes nós nos inspiramos em pessoas certas, mas também com uma mente errada. As pessoas da inspiração, às vezes elas são boas, mas pessoas passam por problemas. E porque elas passam por problemas e nós não sabemos lidar com isso, nós caímos também. Então você pode se inspirar em muitas pessoas, mas eu quero dizer algo para você. Pai, você tem só um, e Ele tem nome. Ele se chama Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Os homens podem falhar com você, as religiões podem falhar com você, a igreja pode errar com você. Nós somos todos seres humanos, estamos no mesmo barco, diante daquele que governa as nossas vidas. Mas quando nós estamos estabelecidos nele, nós entendemos, queridos, que aquilo que ele está fazendo vai muito adiante. Então deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é grande em misericórdia, mas o culpado ele não tem por inocente. Tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus e não brinque com a obra de Deus mais. Se Deus está dando algo a você, faça diferente. Não mantenha os seus barcos aptos para que você possa retornar para a antiga vida que você tinha. Não mantenha, queridos, a sua comunidade de pesca em pé, não mantenha. Tenha uma posição diferente. Eu quero falar com você sobre Eliseu. Pedro, queridos, e os seus amigos, antes de nós entrarmos em Eliseu, Pedro e seus amigos, na verdade, quando eles vão pescar, a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira por causa da teimosia deles. Eles voltam. Jesus estava na praia e eles não reconheceram Jesus. Todas as vezes que você se distancia de Deus, voltando para a sua vida regressa, voltando para os mesmos costumes que você tinha, você não conhece mais o Cristo que te salvou. Você o conhece de nome, mas você não tem mais relacionamento e intimidade com Ele. Você não mais percebe quem Ele é na sua essência. Então nós precisamos entender isso. O texto está dizendo que ao voltar, eles não reconheceram Jesus que estava na praia. Não se afaste demais de Jesus por conta das coisas que você manteve no passado ao ponto de você não conhecê-lo. Você precisa conhecer Jesus em todos os aspectos da sua vida. Alô? Amém? Queridos, eu ouvi uma frase esses dias, olha, Deus não quer um ministério aparente, Deus quer um ministério permanente. Às vezes nós temos uma chamada, nós temos uma postura, nós temos passamos uma impressão de algo que é aparente somente, queridos, mas não é permanente. Eu quero dizer algo para você que é bíblico. A boa obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. E todos vocês vão cumprir cabalmente. Então não se dobre aquilo que o diabo tem colocado como laços em relação a você. Pessoas têm tropeçado, queridos, e elas têm andado engodadas. Quem sabe o que é engodo? É mais ou menos um pecado de feitiçaria, quando você é manipulado como uma marionete. Engodo, queridos, é algo que quando nós voltamos para as nossas obras antigas, das quais Deus já as reprovou,
nós vivemos em estado assim de êxtase muitas vezes, mas ao mesmo tempo como zumbis. Você não é um zumbi. Deus não trouxe você para uma nova vida para que você pudesse andar debaixo de obras que te aprisionam. Romanos 6 diz isso. Deus nos deu uma liberdade, nós devemos aproveitar da liberdade que Ele nos deu. Eu quero falar com você a respeito de um outro homem, Eliseu, que diferente de Pedro, ele tem uma postura diante da chamada, queridos, que nós precisamos observar. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, se você quiser abrir. Eu quero caminhar com você para que você entenda aquilo que Deus tem para você nessa noite. 1 Reis 19, 19. Vamos ver a diferença de Pedro e de Eliseu. Diz assim o texto, olha: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, ele disse. Então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que eu lhe fiz. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que Elias era um grande profeta. E Deus então dá uma ordem a Elias. Elias, você vai agora ungir 2 reis. E depois de você ungir 2 reis, você vai procurar Eliseu. Eliseu é o seu sucessor. Eu estou escolhendo ele para suceder você. E você vai então declarar a minha vontade sobre a vida de Eliseu. O que acontece, queridos? Não diferente de Pedro, eu quero falar sobre alguns princípios com você que Eliseu teve quando ele recebe de Deus a sua vocação. Pedro tinha uma empresa de pesca. Eliseu era um agricultor. Ele estava arando a terra. Ele era um homem bem sucedido, queridos. Ele tinha finanças, ele tinha posses, ele tinha terras, ele tinha bens, ele tinha fazenda. Era um homem bem sucedido. Ele poderia muito bem dizer não ao Senhor, porque ele era um homem bem-sucedido. Ele estava aqui na sua 12ª junta de bois arando a sua terra. Era um homem que tinha posses, porque naquele período quem tinha animais, escravos, quem tinha eram homens de posse, querido. Eles eram um homem bem-sucedido. Ele tinha tudo em relação à sua vida profissional. Ele tinha a sua família, os seus pais. Estava tudo certo com Eliseu. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Elias, e Elias passa por Eliseu. E quando Elias passa por Eliseu, queridos, a Bíblia diz que naquele período, não sei se você entende um pouco disso, mas o manto do profeta era a autoridade que Deus havia dado a ele. Tanto é que quando Elias sobe, Eliseu fica com o seu manto. Porque o manto, na verdade, era símbolo de autoridade, de poder. A Bíblia diz que Elias passa por Eliseu e só passa o manto sobre ele. Eu acho isso tremendo, queridos. Sabe por quê? Para que Pedro viesse com Jesus, Jesus precisou chamá-lo. Pedro, larga tudo, larga as redes, larga o barco e vem comigo. E eu farei de você um pescador de homens. Elias não fala nada para Eliseu, queridos. Sabe o que eu compreendo aqui? Que quando Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, nós não temos que ouvir muitas coisas, nós só precisamos entender o que Deus está fazendo. Elias simplesmente passou e passa a capa dele sobre Eliseu, e Eliseu entendeu tudo. Eliseu sai correndo atrás de Elias, que passou andando. E Eliseu diz para Elias assim: Elias, eu já entendi tudo. Deus está me chamando. Hoje é o dia em que Deus está mudando a minha história. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Você não precisava ouvir tantas coisas, mas hoje é o dia que Deus está mudando a sua vida. E Ele está mudando você de dentro para fora. E ainda que Deus não tivesse liberado nenhuma palavra sequer audível para você aqui, o Espírito Santo faria a obra da mesma forma, porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida começa no seu interior, não tem a ver comigo, não tem a ver com uma boa música, não tem a ver com um som, com iluminação, com microfone, não tem a ver com aquilo que Deus está estabelecendo dentro do seu interior. E Elias então passa por Eliseu, e Eliseu disse: eu estou entendendo tudo, só que eu vou te fazer um pedido, Elias, deixa-me despedir dos meus pais. Eu só vou me despedir do meu pai e da minha mãe e eu volto.
Elias então, de alguma forma, queridos, não sabemos porquê, Elias deixa. Elias poderia ter dito como Jesus: não vai despedir de ninguém, vem comigo agora. Porque Jesus agiu assim com um jovem que queria se despedir dos pais, e ele falou: não, você não tem tempo para isso, até os seus pais morrerem, não dá tempo. Mas aí Elias falou para Eliseu: vai, despede e volta rápido. Sabe o que eu vejo, queridos? Não existe mais desculpas para as nossas vidas. Eu estou fazendo isso com você por causa disso, daquilo, por causa do meu filho, da minha filha. Às vezes eu vejo irmãos e irmãs, eu sinto a falta deles, queridos, em alguns momentos ímpar na vida cristã. E eu pergunto: irmão, onde você estava? A minha mulher não quis vir. Irmã, onde você estava? Nossa, você não sabe como é difícil meu marido. E nós estamos sempre colocando desculpa nas circunstâncias, em pessoas, no sistema, na falta de recursos e de dinheiro que temos. Nós estamos sempre dando desculpas. Elias e Eliseu nos ensinam algo diferente dentro de uma chamada, queridos. Quando Deus começa uma obra na vida de um homem, de uma mulher, não são os familiares que nos impedem da obra. Eliseu, quando teve a compreensão do que Deus estava fazendo, ele disse: Elias, eu já entendi, eu vou me consertar com Deus, e eu vou colocar ordem na minha casa, e eu vou me despedir dos meus pais, porque a salvação é individual. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está chamando a mim, e Ele vai chamar o meu pai e minha mãe de uma outra forma, em um outro momento, de uma outra maneira, mas Deus está me chamando hoje. Então, se o seu cônjuge ainda não veio, deixe de dar desculpas, não tem a ver com ele, tem a ver com o que Deus está fazendo com você. E Eliseu então vai lá e diz para o pai e para a mãe: olha, Deus está me chamando, eu vou me posicionar. E às vezes o cônjuge fica 5 meses fora da igreja, e você fica 5 meses sem cultuar a Deus. Você fica 5 meses morrendo, definhando, porque o teu cônjuge não quer, porque os teus filhos não querem. Sabe, deixa eu dizer para você, o melhor lugar a se estar na presença de Deus, apresentando aqueles que não estão. É um engano você achar que você fica: não, pastor, a Bíblia diz que existe uma hierarquia. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois o ministério. É verdade, e essa hierarquia que eu coloquei para você está em ordem exata e correta, biblicamente dizendo. A Bíblia diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo. Você deve amar, sobre todas as coisas, com todas as suas forças. Você deve amar o próximo como a ti mesmo. E lá em Efésios vai dizer a respeito de que depois de Deus na vida de um ser humano é a sua família, é o que mais temos de importante. Depois da família é o trabalho, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não deve comer. Então, de fato, queridos, o ministério está em 4º lugar. Se nós formos assim, pensar a grosso modo, o ministério vem depois do trabalho ainda. Primeiro você deve trabalhar, para depois você... eu sirvo na casa do Senhor. Mas sua esposa está passando fome lá, irmão, porque você não gosta de trabalhar. Mas eu vim aqui, eu ajudei na iluminação. Vai trabalhar, irmão, cuidar da sua família. Entende? É primeiro, porque quando você casou, você assumiu uma responsabilidade. Está tudo certo. Agora, o que nós estamos defendendo nessa noite em relação a uma chamada e uma vocação, queridos? Embora a nossa família, ela está em grau de prioridade no coração de Deus, não significa porque o meu cônjuge está morrendo, eu vou morrer também espiritualmente. Não significa. Mas o meu marido não vem. Venha você. Pastor, o senhor está querendo me trazer para a igreja? Não estou dizendo para você que sem a igreja você não vai conseguir. Porque nós somos um corpo. Você não vai conseguir sem a igreja. Mas é eu e Deus no meu quarto. Mas até quando? Vamos ver até quando você aguenta? Queridos, eu caminho com Jesus há 27 anos. E eu sei o poder que há no corpo de Cristo. Eu sei que quando você precisa chorar, Tiago 5,16 diz: olha, confessa as vossas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Eu sei que a cura está quando você de fato está sendo tratado também pelo corpo. Porque na verdade, como ferro afiando ferro, assim são os irmãos. E nós precisamos entender o poder do corpo nas nossas vidas. E nós ficamos dando desculpas que é a nossa família, que é não sei quem, que é a nossa história, que é o nosso passado. Pedro continuou vinculado ao passado, por isso ele teve problemas futuros. Muitos problemas Pedro teve, queridos, eu não vou entrar neles. Pedro foi uma bênção, mas ele teve problemas severos, inclusive nas suas emoções. Ao ponto de que quando Jesus tinha consciência de que não estaria mais mesmo, porque ele ia ascender aos céus, ele precisou curar as emoções de Pedro. Pedro, tu me amas? Até que ele fosse curado. Havia um problema interior. Já Eliseu não, queridos. Eliseu, ele toma uma decisão.
não são os meus familiares o problema, não tem a ver com eles, eu não vou colocar desculpa em ninguém. Então você me permite, Elias, me despedir daquilo que é o momento em que eu estou vivendo hoje? E o que eu acho de mais lindo nisso tudo, queridos, quando na verdade Eliseu decide e se despedir dos pais, todas as vezes que você obedecer a Deus, enquanto você estiver caminhando em obediência, você vai se tornar sensível ao Espírito Santo. Eliseu estava andando em direção aos pais para despedir dos pais, e o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo falou: Eliseu, interessante, né? Você vai despedir dos seus pais, mas se você não queimar as suas carroças de bois e não sacrificar os teus bois, quando você tiver um problema lá na frente de alguma ordem, você vai querer voltar a arar a terra. Você precisa romper com tudo que está ficando para trás. Você precisa tomar essa decisão. Porque se você não tomar, Eliseu, você vai ser, e Pedro nem tinha vindo ainda, hein? Mas você vai ser uma pessoa que você sempre que tiver problemas vai voltar à estaca zero. Pessoas voltam à estaca zero, queridos, porque eles não rompem com o passado. Eles querem viver uma vida em Cristo, mas eles desejam continuar com a vida velha, errante, com os prazeres da carne, com as vontades do ego. Então, algumas coisas que nós precisamos queimar, queridos. O que eu preciso queimar, pastor? Eu não tenho parelhas de boi, eu não tenho bois. O que nós precisamos queimar, queridos? Você precisa queimar o seu orgulho. Queime o seu orgulho. Sacrifique ele a Deus. Você que precisa queimar a sua autossuficiência. Ofereça isso a Deus. Porque enquanto você está indo despedir das coisas que você precisa se despedir, você precisa entender o que te atrapalha. O que eu preciso queimar, pastor? Queime as suas desculpas. Queime o apontar de dedos. Eu não sou o causador da sua ruína. Pare de colocar a culpa em mim. Porque eu não te visitei, porque eu não orei por você, porque eu não te ungi, porque eu não te beijei, porque eu não te cumprimentei. Não tem a ver comigo, queridos. Pare de desculpas. Não tem a ver com o seu cônjuge. Eu estou agindo assim porque você é assado. Você está agindo assim porque você tem problema de caráter. Você não está agindo assim porque o teu cônjuge não presta, ou porque ele é mau para você, ou porque ele não corresponde às suas expectativas. Aliás, o teu cônjuge não corresponde às suas expectativas por causa da sua falta de caráter e compromisso com Deus. Porque nós só queremos, venha a nós, ao vosso reino, nada. Nós só queremos, queridos. Então deixa eu dizer algo para você. Queime a falta de perdão no seu coração. Não é possível, queridos, nós seguirmos a Cristo se nós não somos transformados na essência. Queime as suas desculpas. Ofereça tudo isso a Deus. Despeça do que você tem que despedir. Não faça como Pedro. É por isso que o título da mensagem é Barcos ou Carroças. Você prefere ter um barco dentro daquilo que Deus está construindo na sua vida, ou você prefere queimar as carroças? Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa sair daqui transformado. Queridos, eu sinto o cheiro das pessoas que eu estou tratando, o que elas estão vivendo e convivendo. Eu vejo muitas desculpas. Eu converso com muitas pessoas por WhatsApp, e cada semana é uma desculpa diferente. Mas eu sei o que é a essência. Eu sei que para alguns de vocês o reino tem assustado vocês. Assustado. Sabe por que tem assustado? Porque quando você olha para a sua vida regressa, você não quer deixar algumas coisas que você fazia. E você tem dito para Jesus: Senhor, esse caminho é muito estreito. Eu consigo ir, Senhor, mas até aqui, porque passou daqui eu tenho um limite. Ei, deixa eu dizer algo para você. Olha para mim. Olhe para Cristo. Ele vai te capacitar, queridos. Porventura, aquele que iniciou a boa obra na sua vida não é fiel para conduzir você até o fim? Não existe nenhuma tentação que venha sobre a sua vida que seja maior do que você possa suportar. Deixa eu dizer algo para você. Você está achando que esses vícios, essas posturas, essas questões que você luta todos os dias, elas são muitas coisas para Deus? Basta um soprar do Espírito Santo, queridos. Basta um estralar de dedos de Deus sobre a sua vida, e tudo será transformado num piscar de olhos. Porque Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Então o que compete-nos, o que compete a você e a mim é simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. A quem enviarei, disse o Senhor, e Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Completa a tua obra na minha vida e muda a minha história e minha essência.
O que Deus espera de mim e de você, queridos, é que nós possamos queimar algumas coisas que nos atrapalham o nosso futuro, porque está corrompendo o nosso presente por conta do nosso coração preso ao passado. Você reproduz na vida das pessoas com quem você convive hoje coisas que te causaram no passado, mas você precisa compreender, as pessoas que você convive hoje não tem nada a ver com aquilo, porque elas nem te conheciam. E você não dá mais uma oportunidade de se relacionar com elas, porque te feriram no passado, você condena as pessoas que te amam hoje. Porque te feriram no passado, você penaliza quem está ao seu lado hoje, jejuando por você, orando por você, desejando a tua sorte, desejando a tua bênção, desejando a tua vitória. Você não caminha com essas pessoas, porque lá no passado, pelo amor de Deus, queima essas carroças em nome de Jesus. Põe fogo, queridos, naquilo que te traz para baixo, põe fogo, joga fora. Você precisa entender. E eu quero finalizar com você, querido e querida. Quantos estão entendendo? Eu amo vocês. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu sinto Deus assim com íntima compaixão sobre a sua vida nessa noite. Íntima compaixão. Tudo que Ele quer nessa noite é fazer de você um divisor de águas. Você nunca mais será a mesma pessoa depois dessa palavra, nunca mais. Deus está mudando você na essência, eu sinto isso de Deus. Eu quero dizer para você algo muito importante. Quando o Espírito Santo está se movendo, ninguém pode detê-lo. Obrigado pelo seu entusiasmo. Quando o Espírito Santo de Deus está se movendo, ninguém pode detê-lo. Deus está se movendo, queridos. Eliseu foi despedido dos pais e entendeu que não podia se manter conectado ao passado, as coisas que aprisionavam ele, então queima as suas carroças e ele pega os bois sacrificados e ele alimenta pessoas. A Bíblia diz que depois de ter sacrificado os bois, ele falou: o que eu vou fazer com esses bois? Eu vou alimentar quem precisa. Você só vai conseguir alimentar pessoas à sua volta quando você queimar aquilo que precisa ser queimado e sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado. Pastor, mas eu fiz tantas coisas ao longo dos anos por pessoas. Então fez, mas sem queimar as suas parelhas. Você precisa queimar as suas parelhas. Você precisa sacrificar os seus animais. É por isso que o que você fez não foi o suficiente para alimentar. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. Sabe, queridos, alimentar é diferente de você simplesmente encher a barriga. Come um prato de polenta e toma 4 copos de água, você vai ficar desse tamanho, sua barriga vai ficar desse tamanho. Mas na verdade alimento tem a ver com nutrição, queridos. Nós precisamos ser nutridos por Deus. É quando você come da maneira correta e os alimentos que você come de fato, eles trazem benefícios para o teu corpo. Pessoas encheram a barriga na presença de Deus ao longo de anos e elas não conseguiram permanecer saudáveis, porque tudo que elas comiam não era aquilo que alimentava, era aquilo que somente enchia a barriga. Então nós enchemos a barriga com os ministérios, nós enchemos a barriga com as pessoas que nós amamos, nós enchemos as barrigas com as confraternizações, enchemos a barriga com a célula, enchemos a barriga com o modelo, porque nós gostamos do modelo A, do modelo B, do modelo C. Isso é tudo perda de tempo, queridos. Reino de Deus não tem a ver com você encher a barriga. Reino de Deus tem a ver com você se alimentar da fonte. Se alimente na fonte. Porque se você está se alimentando na fonte, a fonte está mudando a sua essência. Quando você olha para uma pessoa que tem 40, 50 anos e você dá 30 para elas, é porque ela tem uma boa alimentação. Olha para a minha cutis, ó. Hã? É quase 50, queridos, pareça uma criança. Hã? Obrigado pelo seu entusiasmo de novo. Sabe o que é isso, queridos? E eu não me alimento tão bem assim, né, amor? Gosto muito de proteína, né? Eu estou comendo os boi que eu estou sacrificando. Eu estou igualzinho a Eliseu. Nós precisamos, queridos, entender isso. Nós precisamos comer aquilo que está nutrindo as nossas vidas. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Deus quer nutrir o seu espírito. Ele quer nutrir a sua alma. Eu sinto de dizer isso para você. Deus está tirando de algumas pessoas a arritmia nessa noite. Sabe aquele respirar que está curto? Você fica até assim, será que eu estou com Covid? Minha respiração está curta, não está legal. Não é, querido, sabe o que é isso aí? Isso aí tem nome, aflição de alma. Deus está tirando a aflição da sua alma nessa noite. Porque Deus é assim, queridos.
onde ele entra, onde a luz entra, as trevas têm que ir embora. E Deus está fazendo isso. Deus está provendo nutrição. Então esse homem entende, queridos, que só é possível alimentar aqueles que estão à sua volta, depois de se despedir da sua história regressa, depois de sacrificar o que precisa ser sacrificado. E como igreja, queridos, eu acredito que esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você. Então você tem duas decisões a serem tomadas, e você precisa optar por uma das duas nessa noite. O que você deseja manter na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus? Um barco? Ou uma carroça? Você precisa queimar as carroças. Essa é a minha oração para você. Eu quero chamar o Ministério de Música. Se você pudesse colocar em pé em nome de Jesus. Quantos entenderam essa mensagem, digam amém. Nós vamos queimar algumas carroças agora, em nome de Jesus. Pedro e Eliseu, queridos, são duas referências do destino de um homem e de uma mulher. Eu quero desafiar você, enquanto o ministério se prepara para nos ajudar, eu quero desafiar você. Eu quero que você lembre de algumas coisas que precisam ser deixadas para trás. Eu queria que você, entre você e Deus, você pudesse colocar nome nessas coisas. E você pudesse dizer para Deus, não dizer para mim, para uma religião, para uma igreja, para uma comunidade, mas que você pudesse dizer para Deus agora: Senhor, isso aqui na minha vida precisa ficar no meu passado. Eu não quero mais me apoiar na minha esposa, no meu marido não que eu não tenho, né? Não quero mais me apoiar no cônjuge, não quero mais me apoiar, Senhor, nos meus filhos, não quero mais me apoiar nas estruturas, isso aqui eu preciso deixar para trás. Eu queria que você começasse a dar nome. Enquanto nós estivermos adorando, querido, querida, pense em algumas coisas que Deus está fazendo. E comece a dizer para Deus: Senhor, o meu desejo é alimentar pessoas à minha volta. Que eles possam olhar para mim, Senhor, possam olhar para a minha história e eles possam ser supridos nas suas necessidades. Mas para que isso aconteça, queridos, você precisa dizer: Senhor, eu quero cortar a corda que tem segurado o meu barquinho apoitado ainda. Solta o cabo da nau. Quantos se lembram? Deixa Jesus conduzir. É antiga essa, hein? Fica tranquila, filha, fica tranquila. É tão antiga que a irmã eu assim falou: será? Eu falei: não, fica tranquilo. Solta o cabo da nau, queridos. Deixa Jesus pegar o leme do navio que conduz a você à salvação, à vida eterna. Essa é a noite, queridos, de nós deixarmos os barcos irem embora e nós oferecermos a Deus o que tem que oferecer. Então, enquanto nós estivermos adorando nesse último cântico, eu peço que você tenha um tempo seu com Deus e que você possa, não perca o que Deus está fazendo aqui hoje. E que você possa, pela primeira vez, se você ainda não fez isso, de maneira honesta consigo mesmo, deixar-se ser transformado pelo Evangelho. Essa é a noite, em nome de Jesus.